Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. Do céu no oriente se viu a estrela de Davi que desceu. É Deus conosco, Emanuel, Cordeiro vindo do Senhor. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. Por meio dele e por ele se fez Jesus Cristo, homem e Deus, por toda a terra e em todos os céus proclamam a glória de Deus. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. O Verbo habitou entre nós, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. Verdade e a graça do Rei. Verdade e a graça do Rei. Boa noite, amados. Graça e paz. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa falar profundamente no seu coração. Cada momento desse culto, a todos vocês que estão presentes, aqueles que estão nos assistindo pelo Face, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, no nome de Jesus. Amados, alguns avisos aqui da nossa igreja, as programações do final de semana que vem. Nós teremos programação então, que não é comum, então a gente tem que ficar atento. Normalmente a gente tem programação no domingo, mas final de semana que vem nós vamos ter programação na sexta-feira à noite, e sábado à noite, e domingo também. Tá joia? Então na sexta-feira à noite nós teremos o culto das 7 palavras. É um momento de você poder trazer aí algum convidado, alguém da família, e vir a partir das 20 horas, que está marcado na sexta-feira, para que ele possa ouvir sobre as 7 palavras da cruz, as últimas palavras do nosso Senhor Jesus, e trazer a aplicação do seu coração. No dia 31, que é sábado, também às 20 horas, o musical do departamento infantil, onde várias sociedades e ministérios da nossa igreja estão envolvidos, e você também é convidado a estar presente, a estar prestigiando aí todo o pessoal, não só as crianças que ensaiaram, que oraram, que se empenharam nesse coral. Não é coral, né? É um musical. Isso. Deu um branco aqui agora, só Jesus. Nesse musical. Então vale a pena, eles ensaiaram, eles oraram. Vamos prestigiar no nome de Jesus. Amém? Você está entendendo o recado? Que vamos prestigiar, é para vir. Não é para ficar em casa não, vem. A melhor coisa que tem quando a gente prepara, e as pessoas vêm em respeito, com carinho, é joia demais. Tá bom? Então fica aqui o nosso apelo. E no domingo a gente vai ter de manhã o culto da ressurreição. Vai ser só o culto da ressurreição, aquela festa assim, bem animada. E à noite, a ceia, celebração da Páscoa. Então é festa, todo final de semana. Sexta à noite, sábado à noite, os dois, 20 horas. No domingo, horário normal. A joia, 9 da manhã e às 19 horas. E o departamento infantil tem aí preparado algumas encomendas. Coloca aí para nós. Você pode encomendar
o kit que você quiser, o Choco Kids lá, encomende. Isso é para o congresso, eles já estão se preparando para o congresso que vai vir aí nesse ano. Você encomendando, você vai estar contribuindo com as despesas, com tudo que vai ser gasto no congresso infantil. Glória a Deus, Deus tem levantado aí novas experiências, novas ideias, congresso dos jovens, congresso de mulheres, congresso infantil. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos investir em todos eles aí para a honra e glória do Senhor. Amém? A todos os nossos visitantes, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Aqui é a casa de Deus, é a casa de vocês. Sinta-se à vontade no nosso meio e voltem quantas vezes quiserem. Serão sempre bem-vindos no nome de Jesus. Se interessarem em ficar, em permanecer, vai ser uma alegria muito grande para nós. Por favor, nos procure para que a gente possa agendar uma visita aí na sua casa, orar com vocês e ministrar o seu coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos ter um momento de oração. Vamos pedir a Deus que continue neste lugar, que continue em cada momento. Enquanto isso eu queria convidar o Adorarte. É Adorarte, né? É isso mesmo? Vamos caminhando, vindo para frente, e a gente vai orando. Pede a Deus para falar em cada palavra deste culto, e presta atenção. Deus fala. Muitas vezes nós é que não damos ouvido à voz de Deus. Cada palavra cantada, cada louvor, Deus fala. Pede a Deus falar do seu coração. Você sair diferente nessa noite, nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti nesse momento. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Lava o nosso coração. Lava a nossa mente. Purifica. Traz um óleo novo. Uma unção que vem do alto. Continue despertando essa igreja para Ti. Continue nos despertando a amar a Tua palavra, a meditar nela de dia e de noite. Continue despertando a Tua igreja em Te adorar, não só nos momentos que estamos reunidos neste lugar, mas em todo momento nos nossos lares, enquanto estamos no carro, enquanto estamos nos ônibus, andando, enquanto estamos, ó Pai, à mesa. Que a nossa vida seja uma vida de devoção a Ti, mais do que tempo devocional. Que possamos ter uma vida de devoção a Ti. Inclina o nosso coração. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração possam ser agradáveis tão somente a Ti, ó Deus, rocha nossa e Redentor meu. Em nome de Jesus, faz de novo, Senhor. Faz de novo neste lugar. Aviva a Tua igreja no decorrer dos séculos. Que o Senhor responda essa oração de Abacuque sobre a Tua igreja. E que possamos, durante todos os dias da nossa vida, viver para Ti. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas possam ser acrescentadas como sempre foram. Porque a Tua parte o Senhor sempre cumpriu. Sempre cumpriu. Ser propício a nós, pecadores. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar o Senhor. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar.
por vir. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. E de pregar o Evangelho Na terra, e de pregar o Evangelho. na terra, Essa é a missão que nos deixou. e de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho na terra. E de pregar o Evangelho Na terra. Essa é a missão que nos deixou. e de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. E de pregar. Na terra, na terra, pregai o Evangelho. Coral feminino, por favor, continuando a adoração do Senhor.
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Nós vamos fazer essa leitura, do versículo 6 ao versículo 26. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo e assim sucessivamente, até o versículo 26. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eu acabei lendo 2, né? Vamos lá, lê o 8. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e os anunciam um caminho da salvação. Vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Sobreveio tamanho terremoto que lhes sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Um momento de impacto missionário naquela região, onde dois homens de Deus começaram a orar e entenderam e ouviram a visão e o propósito de Deus. Isso é missão. Missão é quando nós nos colocamos à disposição para fazer aquilo que Deus quer das nossas vidas, aonde Deus nos plantou. Há uns para longe, outros para perto, outros para dentro da igreja. Como diz o nosso Senhor Jesus, nem todos que estão dentro estão com Cristo. Aqui também é um campo missionário. Por isso a gente vive pregando e mostrando que está na hora de acordar
e pular para o lado de Jesus Cristo, acordar e ser santo, porque Deus é santo. Um momento em que precisamos buscar a direção do Espírito. Vocês veem no texto aqui, Paulo, após orar, o Espírito do Senhor não só os impediu de ir em certos lugares, mas o Espírito do Senhor direcionou a eles a outros lugares e abriu as portas. Mas mesmo o Espírito do Senhor andando com eles, eles passaram por provações, por privações e por prisões. Mesmo quando o Espírito de Deus está conosco, não quer dizer que tudo vai bem como a gente gostaria. Mas o mais importante é a gente ter a certeza se o Espírito de Deus está conosco. Esse é um momento para a gente levantar um clamor por aqueles que estão em missões, muitos dos quais estão presos, muitos dos quais têm sofrido, algo que talvez a gente nunca vai nem passar perto de sentir o que é, porque talvez ninguém da nossa família vai para esses lugares onde existem muitos missionários que têm pagado com a sua própria vida e a vida dos seus filhos por amor a Cristo Jesus. Muitos têm deixado o conforto da sua casa, até mesmo dentro do Brasil, para estar em lugares onde ninguém quer ir, lugares que a gente nem imagina que tem no nosso país. Essa noite nós temos um pastor nos visitando, amigo meu particular, o reverendo Geraldo. Ele é pastor lá no Maranhão. Quando a gente fala Maranhão, todo mundo só lembra dos Lençóis, só lembra de São Luís do Maranhão. Mas na região onde ele está, só para vocês terem uma ideia, por mais de uma vez e por mais de 10 dias, as pessoas ficam sem água naquela região e naquela cidade. Simplesmente não vai água. Quem não tem poço artesiano dentro de casa, isso é privilégio para poucos, fica sem água 10 dias. E não tem esse negócio de compartilhar. Se quiser, você tem que comprar o caminhão de água. E a grande maioria não tem condição disso. Uma cidade da qual, a gente conversando lá em casa, ele falou assim, eu fui fazer uma pesquisa achando que ia ser meio a meio. Eu falei, quem aqui na igreja não tem micro-ondas em casa? Uma coisa, se perguntar aqui hoje, dos 200 que tem aqui, deve levantar uns 2 aqui, levantar a mão, não tem micro-ondas. E para surpresa dele, nem o pastor tinha micro-ondas em casa, ninguém. Uma região pobre, mas um povo que está lá louvando e adorando a Deus. Eu lancei ele um desafio, e eu falei assim, rapaz, vamos lançar um desafio lá na igreja, você vai orando, nós vamos orando de cá, para que a gente possa transformar essa igreja sua lá, verdadeiramente, numa igreja que brota água para a vida daquele povo. E o desafio é, no mínimo, R$4.500 para a gente furar um poço artesiano lá, e a gente colocar água dentro da igreja, para que a igreja possa servir água de graça para a população daquela cidade. Aí é problema dele, porque ele pode ser preso, pode tomar varada, porque tem os caminhões pipa que vendem água, e a igreja presbiteriana vai doar água para a sociedade daquela cidade. É um desafio que eu lancei a ele, e um desafio que eu estou lançando nessa noite a você, que está aqui presente, os que estão ouvindo, para que a gente possa levantar esse recurso, não só em oração. São R$4.500, é aquela televisão que você queria assistir, entendeu? A Copa, mas que você já tem mais 2 em casa, você estava juntando dinheiro para a 3ª televisão, quem sabe? Nesse momento Deus está falando com você que esse dinheiro da televisão é para abençoar a igreja presbiteriana do Maranhão na sua cidade. Como é que chama a cidade, Geraldo? Santa Rita, vem cá. Não tem problema vir de blusa de malha não, aqui não é pecado não. Esse é o reverendo Geraldo, que desafiou, largou a família, foi ele, a esposa e a filhinha, e viajou, aceitou o desafio de ser pastor lá naquela região, e já é o 4º ano dele lá. Isso, acertei? Ele tem esse desafio. Nós podemos estar lá também, como igreja, abençoando a vida dele em oração, sustentando o povo lá, e mandando água. Amém? Desafio, hein?
Então vocês podem me procurar depois. Falar, pastor, eu quero participar, eu quero contribuir, eu quero ter história, meu nome, eu quero que esteja lá nessa igreja. E nós vamos comunicando aí quanto nós vamos arrecadar para a gente furar um poço artesiano lá, botar uma bomba para poder servir água para aquele povo. Eu falei com ele, você vai ter que ter umas caixas d'água, pelo menos 2 de 10 mil litros, porque o povo não vai sair da porta da igreja. Ou seja, em vez de ir na porta da casa do povo, é só colocar os pregadores na porta da igreja com a caixinha de som, e eles na fila recebendo água e recebendo água viva. Amém? Isso é missões, gente. Talvez você nunca vai, mas você pode enviar. E nós vamos orar por isso. Vamos orar para que a gente participe. Uma sementinha. Falei, pastor, eu não tenho 4 mil. Não tem, mas talvez você tenha R$4. Entendeu? É uma sementinha que a gente vai lançar naquele povo lá. E vai ser bênção na vida deles no nome de Jesus. E todos os outros desafios missionários que a nossa igreja tem. A gente envia ofertas para Ronaldo Lidora, a gente envia lá para os ribeirinhos, a gente tem sustentado e mandado oferta para aquele missionário que é reformado lá na Índia, daquelas milhares de cirurgias, que ele vive do próprio salário dele, tira para poder pagar cirurgia para um povo que ele nunca viu. Isso é amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que com todos os nossos defeitos, essa igreja é uma igreja missionária, que temos defeitos sim, não somos perfeitos, temos lutado para ser cada vez melhor, mas ainda assim, nós investimos em missões. Louvado seja o nome do Senhor. Privilégio nosso, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele é o Deus do ouro e da prata, mas nós podemos participar dessas histórias. Vamos orar pelo reverendo Geraldo, pelos desafios que ele tem lá, não são fáceis, a gente conversa bastante, de vez em quando a gente chora junto no telefone. Largar a família e ficar a mais de 2.000 e tantos quilômetros da família, por amor a Deus e por amor a um povo que você não conhece, não é fácil, mas quando Deus manda, a gente obedece. Vamos orar? Levante um clamor pela família do reverendo Geraldo, a esposa, a filhinha, os parentes que ficam na região de Valadares, que eles vêm só uma vez por ano, que as passagens são caríssimas para sair de lá e vir para cá. Levante uma oração, ore por eles, para que Deus sustente ele lá, para que ele não saia de lá enquanto não for tempo de Deus, e que lá ele frutifique a 100, 60, 30 por 1, na alegria do Espírito, em nome de Jesus. Ore, eu quero ouvir sua voz, levante sua voz em oração. Vamos ter esse momento de oração e logo depois eu vou estar orando e o Ministério de Louvor vai continuar a adoração. E então nós viemos à frente com os nossos dízimos e ofertas, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti nessa hora, pela Tua igreja que está lá no Maranhão, aquele povo, ó Pai, sofrido, que passam vários dias sem água, e que ainda estão felizes, porque antes eram 20 dias, agora são só 10, nós não sabemos o que é isso. Um povo que adora o Senhor e que ama o Senhor, apesar das dificuldades. Um povo que aprendeu a adorar o Senhor e amar ao Senhor pelo que o Senhor é, porque poucas coisas tem.
E nós aqui, Senhor, o Senhor nos deu o privilégio de estar nessa cidade, com tantas facilidades que nós nem percebemos, porque muitas vezes olhamos só para aquilo que dá errado, e não para aquilo que o Senhor está fazendo. Ensina-nos a ter a visão de Paulo e Silas, que mesmo naquela cadeia, com as costas todas doendo, ardida, com feridas abertas, eles conseguiram enxergar mais alto, e adoraram ao Senhor naquela noite, como se fosse a última noite deles, como se fosse o dia do encontro com o Senhor. E então o milagre do Senhor aconteceu naquele lugar. A família do carcereiro se converteu, as cadeias se abriram. Louvado seja o nome do Senhor. Faz isso lá na cidade do teu filho, no nome de Jesus. Que ele possa voltar revestido da tua glória, reabastecido, ó Pai. A emoção do coração, os olhos dele possam estar no Senhor. Que ele possa subir como águia em nome de Jesus. Que ele possa levar a esperança do Senhor naquele lugar, no poder do teu Espírito. E que o Senhor levante a tua igreja, inclusive a nós, para sermos instrumento de bênção naquele lugar. Que aquela igreja possa se tornar verdadeiramente uma fonte de água viva naquela cidade. Para honra e glória, o Senhor abençoe aquele terreno. Ó Pai, abençoe o lençol freático debaixo daquela igreja. Meu Deus, no nome de Jesus, faz o milagre que o Senhor fez na igreja do Egito, naquele deserto de Gósen, quando eles perfuraram em poços de águas, muitas águas sobre aquele lugar. O Senhor é o Deus dos milagres. Ó Pai, que a nossa igreja possa ser um instrumento de bênção na vida da igreja do Maranhão, na vida do teu filho, no nome de Jesus. E que assim o Senhor continue levantando a igreja de São Vicente no poder do teu Espírito. Abençoe, ó Pai, cada vida aqui, cada família, cada profissão. Abra portas e que possamos sempre lembrar que o muito que o Senhor tem nos dado, ou o pouco que o Senhor tem nos dado, é para que a gente possa aprender a repartir com gratidão, sabendo que quando a gente reparte, o milagre acontece. Todos se alimentam e ainda sobram vários cestos de pães. Sempre foi assim. O Senhor é o Deus do impossível. Que o Senhor não mudou. Que o Senhor continue fazendo isso na nossa igreja, acrescentando aqueles que estão sendo salvos neste lugar, levantando homens e mulheres, jovens e crianças, no chamado do Senhor de servir, de serem os últimos, servir com alegria. E que o Senhor continue multiplicando os pães e os peixes do teu povo. E nesse momento de sequidão que o nosso país tem passado, a gente não tenha medo. Como diz a tua palavra em Jeremias 17, fala que aquele que confia no Senhor, ainda em tempo de sequidão, ele não se atemoriza o coração e ainda dá fruto. E essa palavra se repete no Salmo 1, do homem que confia no Senhor e medita na tua palavra de dia e de noite. Tudo que ele faz, ele é bem sucedido, porque confia no Senhor. Que o Senhor continue levantando essa igreja no poder do teu Espírito. Põe nos nossos lábios um momento de adoração, de gratidão pelo muito que o Senhor tem nos dado. Enquanto isso, o Senhor vai fazendo os milagres neste lugar, porque tu és Deus e opera maravilhas no meio da tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Você pode procurar o reverendo Geraldo no final, se você quiser passar direto para ele a oferta depois, pode nos procurar depois. E aquela oferta que você veio preparado para trazer para a igreja, você traz para a igreja, tá? São dois momentos diferentes. Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Vamos louvar o Senhor? A tua formosura, os homens, os reinos
principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Mais uma vez o início. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Você pode bater palma ao Senhor? Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Glória a Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, é a estrela da manhã. Ele é o santo de Israel, o glorioso Deus, soberano não é fim, santo é o nome, os dias inesperados, mas de Davi.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez, Vinícius. Se o sol se pôr e a noite chegar, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Louva o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você sentar, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Fala que ele é bem-vindo no nome de Jesus.
Aí você vai se assentando, abençoando seu irmão. Enquanto isso, Almir e Milka, por favor, venham na frente. Essa família abençoada, Almir e Milka. Venham na frente, amados. Almir e Milka estão vindo de transferência para a nossa igreja. Na última reunião do conselho, eles foram recebidos por transferência e nós vamos dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Possam ser instrumento de bênção nessa igreja, e que essa igreja possa ser instrumento de bênção na vida de vocês, no nome de Jesus. Amém? Lembrando que a palavra de Deus diz que é assim como faca com faca se afia, assim é o amigo. Igreja é assim. A gente fica cada vez mais amolado, mas cada vez menor. A faca com faca, quando vai passando, vai arrancando uns pedacinhos, mas vai ficando mais amolado. A gente esquece disso, e Provérbios fala assim: assim como faca com faca se afia, assim é o amigo. Quer ser amigo de verdade? Prepara para se perder um pouquinho aí, que dá umas esfoladinhas. Mas sejam bem-vindos, que vocês possam ficar cada dia melhor para Jesus, e nós também com vocês. Amém? Vamos orar, pastor Vumar, orar pela mensagem também, e depois o pastor Vumar tem mais um aviso antes dele pregar aí. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado neste lugar, e pelas pessoas que o Senhor tem mandado para esta igreja. Que o Senhor continue acrescentando nesse lugar, que o Senhor continue, ó Pai, montando a equipe que o Senhor quer, mas que o Senhor nos faça entender o propósito do Senhor da nossa igreja nessa cidade. É muito maior do que nós imaginamos, muito maior. Mas o Senhor nos chamou para viver por fé, e queremos experimentar nessa igreja, andar debaixo da poderosa mão do Senhor, experimentando os milagres do Senhor para a nossa geração, para esta cidade. Dá-nos a graça, com toda a instrumentalidade de serviço que nós temos deste lugar, tantos profissionais e vocacionados pelo Senhor, que possamos ser usados nessa cidade e região, para sermos instrumento de bênção nessa cidade, para a honra e glória do Senhor. Que não seja diferente com os teus filhos, que eles sejam recebidos no nome de Jesus com muita alegria e amor. Usa agora o teu filho, que ele seja a boca do Senhor neste lugar, que ele diminua, que o Senhor cresça, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a esse casal, que nós recebemos como membros de nossa igreja, dando a eles boas-vindas. Aqui eles têm todo o direito de receber o amor, o cuidado, o companheirismo, e eles vêm com seus dons para servir o Senhor. Eles têm 2 filhos, a Gabriele e o Mateus. A Gabriele faz engenharia e o Mateus jornalismo. Um tem 18 anos, o outro tem 21. Cacá cola aí com geração, mais 2 aí para a equipe de jovens da igreja. Então, pastor Anderson, pode visitar lá, tá bom? Trazer a turma, isso é coisa boa. A Gabriela já está lá na classe com o Cleiton, muito bom. Deus abençoe ricamente. Pastor Geraldo, a igreja vai ter o poço lá. Amém? Vai ter o poço. Nós já mandamos um barco ao Amazonas, agora um poço para Santa Rita, no Maranhão. Ok? Então, quando você trazer sua oferta, você pode colocar aí, escrito assim, Maranhão, que a gente vai saber para onde o Zé Carlos vai separar, manda para o conselho missionário e ele faz o envio para lá. A hora que tiver cumprida a nossa meta, nós comunicamos, irmãos, louvado seja Deus. Então, você tem como contribuir aí para esse poço lá no Maranhão, onde muita gente vai beber da água da vida, né, a roda desse poço, no nome de Jesus, tá bom? Você pode entrar lá no nosso site ou no Facebook da igreja, tem a conta da igreja, você pode fazer a transferência também, manda seu comprovante, olha, é para essa finalidade, tá bom? Só comunicar a gente, aí a tesouraria da igreja, que vai ser destinado para esta finalidade. Coisa boa, abra sua Bíblia comigo, João, capítulo 2, vamos continuar aí, conversando, no Evangelho de João.
No último domingo falamos sobre encontros transformadores, onde Jesus, dando início ao seu ministério, teve esses encontros com João Batista, com André, com Pedro, com Filipe, com Natanael. Em cada encontro, Jesus transformou a vida e a pessoa. Mudou a história. Hoje nós vamos conhecer mais uma porção desse evangelho tão rico. Hoje nós cantamos pela manhã e pela noite, aí uma canção que Deus aí inspirou o coração do nosso irmão Chante para escrever, e eu tenho orado para Deus dar música para o nosso povo. Nós louvamos a Deus sobre as experiências que nós estamos tendo com Deus. Interessante que a canção está aqui, ó, tá? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que é o verso tema aí do nosso ano. Esse versículo até o final do ano, nós vamos memorizá-lo, nós vamos fazer esse negócio descer, tá bom? Produzir os efeitos para a glória de Deus. Então estou orando para Deus dar mais música para o nosso povo adorar o nosso Deus aí, coisa boa. Abriu aí? João capítulo 2, do verso 1 ao 11, diz assim, depois daqueles encontros, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas ou medidas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor e graça, nós te louvamos por tua palavra, que ela de maneira viva e santa produza transformação em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Salve a festa de sua vida. Esse é o nosso tema para esta noite. Amados, quantas vezes nós fazemos planos, nós contabilizamos aí as possibilidades, né? Nos organizamos para algo, mas as coisas não saem como esperávamos. Não sai da maneira como queríamos. Tudo foi planejado, tudo estava organizado, mas nós ficamos frustrados, nos sentimos derrotados, porque não saiu da maneira como esperávamos. Nós gostamos de ter o controle da situação, não é isso? De saber como é que vai terminar as coisas, como os convidados serão distribuídos ali, se todos vão ser servidos, se todos vão agradar, e no final da festa dizer assim: parabéns, sua festa foi uma bênção. Foi um sucesso. A surpresa negativa aqui é algo terrível. Amados, a vida, ela é ao vivo, é online, se vive o instante, cada momento. Não dá para rebobinar, não dá para adiantar para saber como é que vai ser, voltar atrás, fazer os ajustes e preparar para tudo dar certo. Precisamos viver cada momento. Então as surpresas sempre podem acontecer, sejam elas boas ou não. O importante
importante é termos diante dessas situações a doce presença de Jesus Cristo. Ele precisa estar presente, porque Ele é capaz de transformar água em vinho. É capaz de transformar desertos em mananciais, fazer Santa Rita, produzir água, água da vida. Viu, pastor Geraldo? Muita água. Ele pode fazer isso. Tragédias são transformadas em bênçãos. Anonimato em palco, em projeção. Deus muda as coisas. Um exército de ossos secos pode se transformar num exército vivo e celebrar o nome do Senhor. É Ele que transforma a vergonha em honra e é capaz da morte tirar vida. Ele precisa estar presente. Hoje, no texto que nós lemos, encontramos Jesus entrando numa festa, num casamento, num banquete de casamento, e esses banquetes que aconteciam de casamento na época do Senhor Jesus duravam muitos dias. Havia uma preparação, e mesmo as famílias mais pobres, com maiores dificuldades, como eram as famílias de Caná da Galileia, para aqueles noivos, aqueles dias ali seriam os dias de glória. Inclusive eram chamados de rei e rainha, os noivos. Naquele período, tudo que eles pediam, as pessoas procuravam fazer para agradá-los. Então naquela semana, era a semana deles. Apesar de morar numa cidade pobre, tudo que se podia fazer ali, as pessoas procuravam fazer para agradar. Afinal de contas, era a semana dos noivos. Era a semana do banquete. E esse casamento, tudo foi planejado. Mas interessante que tinha tudo para dar errado. Tudo foi planejado para dar certo, mas tinha tudo para dar errado. Não foi planejado faltar vinho. Não foi planejado chegar tantos convidados. Interessante que Jesus trouxe uma turba com ele. Estava na cidade. Possivelmente muitos chegaram ali que não fazia parte daquela lista, sabe? Interessante que eu cheguei na cultura paulista aqui e o povo faz a lista, né? Para o casamento, 100 pessoas vão vir no casamento. Eu fiquei pensando, como é que eles fazem? Faz uma lista de 100, vai vir só 100. A igreja é pública, faz o casamento aqui, depois fala para o povo, não desce lá não, porque só tem comida para 100. Olha, eu estava em Minas Gerais. Em Minas Gerais, se você faz a festa de casamento, você já sabe. Se você pôr limite, você vai passar vergonha. Porque o povo vai. E todo mundo que é convidado tem um amigo que quer ir também. Mas não vai avisar para você que você tem que fazer mais coisas. O pessoal da Baixada é mais organizado aqui, viu? Aqui fala que é 100 convidados, chega a 102, 103, mas não passa disso. Lá em Belo Horizonte não era bem assim, não. Então, quando um casal falava, nós estamos pensando em fazer uma festinha. Eu falei, você está preparado para bancar? Porque vai vir muita gente. Não estou preparado para 100. Eu falei, então não faça, você vai passar vergonha. Vai vir gente. Bom, estava aparecendo Belo Horizonte esse texto aqui. O pessoal vai mesmo, viu? Falou que tem comida e tem música, o povo vai. Então tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, para ser um vexame, para os noivos e os pais dos noivos serem envergonhados. Mas Jesus estava naquela festa. Ele estava ali. Ele salvou a festa. Ele supriu a festa. E ele encheu de graça aquela festa. Algo nós podemos aprender aí com esse texto. Interessante que eu já preguei tanto em casamento nesse texto, e talvez sejam que Gênesis e esses sejam os dois textos que mais pregamos em casamento. Fala em casamento, precisamos pregar alguma coisa sobre casamento. Bom, não vou falar sobre casamento hoje, graças a Deus. Tá bom? Mas você pode aplicar muita coisa aí na sua vida. Então nós aprendemos algumas lições. Em primeiro lugar, aprendemos que a vida está acontecendo. Olha aí o versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Houve um casamento.
Como nos dias de Noé, as pessoas estavam casando e dando-se em casamento. O que as pessoas estavam fazendo? Estavam vivendo. A vida estava acontecendo. Amado, você pode ter parado no tempo, mas a vida não. O mundo continua rodando. As coisas estão acontecendo. A tecnologia está se desenvolvendo, a medicina está se desenvolvendo, as pessoas estão crescendo, estão envelhecendo e a vida está acontecendo. Hoje, nessa madrugada, nasceu muitas crianças. Deve estar nascendo agora, deve ter alguma parteira fazendo agora. Nesse mesmo momento também, o médico está dizendo, está dando notícia para uma família: olha, morreu, não deu certo. Tem gente sendo curada nesse momento, mas tem gente adoecendo. Tem gente ficando rica, gente ficando pobre, gente casando, gente separando. A vida está acontecendo. Então é nesse movimento que as coisas estão acontecendo. Então no versículo 1 nós vemos que foi em Caná, Caná da Galileia. Caná significa lugar de cana. Era uma vila pequena, ficava a 8 quilômetros ali do mar da Galileia, bem pertinho. Ficava no caminho. Nesta vila, interessante que há duas vilas chamadas Caná em Israel. Uma na Judéia, outra na Galileia. Uma mais perto de Jerusalém, outra lá mais perto do mar da Galileia. Essa cidade aqui é a cidade de Natanael. Então, possivelmente, Jesus foi em companhia desse Natanael, que Jesus teve encontro com ele 3 dias antes, para essa região. Uma caminhada. Inclusive, é praticamente o tempo que se gastava para sair de um lugar para o outro, do Jordão para este lugar. Então, Jesus está na cidade, a vida está viva. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão tocando a vida. Há ali um casamento. O texto não fala quem são os noivos, não fala quem são os pais dos noivos, mas o texto afirma que a família de Jesus está ali. Está a mãe de Jesus, estão os irmãos de Jesus, estão ali. Então quem achava que a Virgem Maria só teve um que nasceu do Espírito Santo, não é isso. Diz que tem irmãos de Jesus que estão ali. Essa mulher que é chamada aqui de mãe de Jesus é a Maria. Tá bom? Possivelmente José já era morto nessa época, já tinha ido embora, por ser bem mais velho, inclusive, que Maria. Então, Jesus possivelmente assumiu uma função primordial de sustento da casa, como o mais velho da casa, conduzindo a família. E agora ele está ali com toda a sua família, nesta cidade. Possivelmente também, nós não podemos afirmar, porque o texto não afirma, Maria era alguém próxima da família. Por quê? Porque nós encontramos ela interferindo na cozinha, sabe? Onde as coisas estão sendo preparadas para levar para as mesas. Ela podia estar sentada na mesa sendo servida, mas ela está lá, ela está recebendo notícia que acabou o vinho. Sabe aquela correria que vira na cozinha? A gente chega aqui nas programações da igreja, está as irmãs ali trabalhando e preparando as coisas na cozinha. E aí, tem mais bolo? Vai ter que ter... Tem café, tem esquenta mais água, aquela coisa assim, e acabou o açúcar. Isso acontece, não acontece? A Maria está lá lavando panela, né, Maria? Correndo. A Maria é nossa lavadeira de panela oficial. Tem os irmãos que começaram aí a se introduzir no ministério também, né? Mas as coisas estão ali acontecendo. Maria está interagindo ali na cozinha, mostrando certa intimidade, vendo como as coisas estavam acontecendo, como estavam sendo distribuídas as coisas. Então ela está participando porque a vida está acontecendo. Diga para o seu irmão do seu lado aí, ó, a vida está acontecendo. Então acorda. Tem hora que parece que as pessoas estão desapercebidas, né? Estão dormindo. Parece que não estão no mundo. Olha, tem coisas acontecendo. É por isso que você se envolve com tudo que está acontecendo hoje. Os hábitos alimentares estão mudando. Os hábitos de comunicação mudaram demais. E você querendo ou não, você hoje praticamente não consegue ficar sem eles, senão você vai virar um ermitão da cidade, né? Então você tem que participar, as coisas estão acontecendo. Diz que as pessoas estão casando,
e dando-se em casamento. Em segundo lugar, aprendemos que Jesus, ele é imprescindível em nossas vidas. Seja a festa que for, ele precisa estar presente. Versículo 2, Jesus também foi convidado, e com ele diz que foi os discípulos para esse casamento. Não sabemos se o convite foi assim, aqueles 3 meses antes, falou, olha, venha para a festa, ou se por estar na cidade, o noivo, a família do noivo constrangido, pode vir. Aí Jesus assim, mas vai eu, mais uma turminha que eu vim pegando aí perto do Mar da Galileia, no Jordão. E sempre tem um amigo que fala que tem mais um amigo, olha, vai ter alguns dias de comida farta, é muito bom. Andar com Jesus é top, hein? Já começou em festa. Olha só, Pedro, André, João, possivelmente Tiago já estava aqui no pacote, Natanael, Filipe, não vieram sozinhos. Homem come bastante, e eles eram muito jovens. Então, se a lista estava fechadinha, se a lista estava pronta, os noivos falaram assim, oh, Jesus vem. Jesus falou assim, eu vou com o pessoal que eu estou andando comigo aí, e de repente chega aquela turba de gente para a festa. Possivelmente pode ser por isso que inclusive que acabou o vinho. Não podemos afirmar, mas podemos supor que foi por isso. Então estavam ali os seus discípulos, não houve preparativos para tanta gente. Nesta festa, ou na festa da vida, deixar Jesus de fora é loucura. É loucura. Porque ainda que você não esteja tão preparado, se Jesus estiver na festa da sua vida, ele pode mudar as coisas no meio da festa, sabe? Aqueles ajustes. Ele pode aumentar as mesas da sua vida, o espaço do seu coração, as possibilidades quando você não tem mais condição alguma, ele pode intervir, ele pode agir. Então é imprescindível convidar Jesus. Terceiro, as coisas podem não acontecer como esperamos. Pode acontecer. E na verdade, surpresas acontecem todos os dias. Diz o texto no versículo 3, tendo acabado o vinho. Depois Maria testifica, eles não têm mais vinho. Maria chega para Jesus e fala assim, olha, acabou o vinho aí. Acabou o vinho aí. Foi testificado que as coisas não aconteceram conforme o planejado. 2 motivos você podia suspeitar aqui. Maria dizendo assim, você foi trazer essa turma para cá, eles comem e bebem demais. Segundo, é porque havia muitos convidados, o casal planejou, mas as contas foram mal feitas. A ideia primária aqui é que as coisas não aconteceram conforme planejado. Mas Maria interviu na festa, comunicou ao filho que não tinha mais vinho. O que não tem vinho, é a festa ou é os noivos? São os noivos que não têm mais vinho, são os pais do noivo que não têm mais vinhos. Sabe por quê? Porque a vergonha não é da festa, a vergonha é do noivo, a vergonha é de quem organizou, é de quem planejou. A festa não é pessoa, são as pessoas que se envergonham quando as coisas dão errado. Quando o planejado não acontece. São as pessoas. Uma lição importante. Jesus pode estar presente, querido, e ainda assim acabar o vinho. Preste atenção nisso. Jesus pode estar presente na sua vida e ainda a alegria ir embora. Mas ele não é a nossa alegria. Você acionou a alegria. É como um botão de start. Nós temos pregado muito sobre enchimento do Espírito aqui na igreja. Muito. Uma coisa é receber Jesus no coração. Outra coisa é se encher dele, dia a dia. É experimentar da sua graça diariamente. É ter relacionamento. Você pode ser um filho de Deus e passar fome, porque o prato está na mesa e você não come.
Não sei se você tem filhos, já aconteceu isso com você. Põe na mesa e o menino não quer comer. Põe feijão, não gosta de feijão. Põe arroz, não gosta de arroz. Põe farofa, não gosta de farofa. Põe salada, não gosta de salada. Está ali. Jesus pode estar na festa e mesmo assim acabar vinho. Você e seu marido pode ser crente e mesmo assim seu casamento não ir bem. Você diz assim, mas nós cremos em Jesus, mas está faltando algo. Está faltando algo. Jesus pode estar na festa da sua vida e a festa não está indo como você esperava. Falta a intervenção dele. Em quarto lugar, aprendemos que é bom saber que Jesus está no controle e sabe a hora de agir. A resposta de Jesus para Maria, primeiro, parece ser assim, dura. Versículo 4, mas Jesus lhe disse, mulher, o que eu tenho contigo? Olha, talvez pareça ser mal educado, não é isso? Porque a gente lê o texto de maneira seca, não conhecendo o contexto e nem os termos. A palavra mulher, lá, naquele contexto não era desrespeitoso, na verdade era uma maneira elegante de chamar pessoas com uma certa idade, senhoras. Então, Jesus não desrespeitou sua mãe, mas há um tom aqui de repreensão. Sabe quando as mães querem empurrar os filhos para as missões? Para algo. O filho está se preparando para a vida, mas quer antecipar as coisas. Vai lá e faz. E você que é adolescente sabe o que eu estou falando, né? Pai empurrando a gente assim, né? Quem ainda passou por isso? A mãe sonha com os negócios, ora, o filho vai ser missionário na África, mas o menino quer ser jogador de futebol. E o menino começa a gostar da bola e a mãe começa a orar. Deus, eu quero que ele seja. Mas está forçando, né? É porque o tempo não chegou. É tempo de semeadura, é tempo de regar. É tempo da manutenção ainda, para que a semente produza os frutos, cresça e produza os frutos. Diz Jesus, mulher, o que eu tenho contigo? Talvez Maria esperasse que Jesus ele pudesse apressar, antecipar o seu ministério. Sabe, ela sabia do ministério do seu filho, mas, olha, ele podia dar uma adiantada boa, porque a situação ficou feia. Ele podia agir agora. E ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. O interessante é que o evangelista João, e ele é testemunha ocular desses fatos, ele registra várias vezes esse mesmo termo. Por exemplo, capítulo 7, versículo 30, diz assim, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe expôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Não era o momento. Capítulo 8, verso 20, proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. No capítulo 12, parece que a coisa está mudando, está chegando a hora, diz assim, respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Capítulo 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. E lá no capítulo 17, tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos dos céus e disse, Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Olha, é importante sabermos que o nosso Deus nunca chega atrasado, mas também não adianta as coisas. Tudo que é possível aos homens, e que são responsabilidades humanas, Deus permite que o homem faça. Até o momento que o homem não pode mais agir, que aí entra a hora, que é a hora da glória, é a hora da manifestação de poder, é a hora da honra, é a hora de Deus aparecer no cenário de maneira visível, gloriosa, transformadora. Esse texto mostra uma grande interferência ali, a mãe querendo interferir, Jesus repreendendo a mãe, dizendo assim, não é chegada ainda a minha hora,
E ali um rompimento de interesses. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje, eu vou cumprir o meu ministério. A minha responsabilidade com a casa acabou. Volta para cuidar da sua. Maria tinha que entender que agora era a hora dele cumprir um chamado. Hora do chamado. Há tempo para todas as coisas. Ali era tempo da sua missão. Da sua missão. É sabermos que Jesus tem hora de agir, que Ele tem propósito. Muitas vezes nós sabemos o modo, mas não sabemos o tempo. E nem sabemos se é a vontade de Deus. As coisas, meus irmãos, precisam acontecer tudo dentro de uma estrutura soberana de Deus. Em quinto lugar, aprendemos que a obediência é o caminho da felicidade. Já ouvimos sobre isso hoje de manhã, hein? A obediência é o caminho da felicidade. Olha ali, versículo 5 ao versículo 8. Quando eu digo que eu amo Maria, eu amo mesmo, porque ela deu uma ordem e que nós temos que obedecer. Fazei tudo o que Ele vos disser. Se Jesus mandou, meu irmão, pode obedecer, que você vai ser feliz. Não vai ser fácil, mas você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. E diz que estavam ali, aí vai descrever 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E diz o texto: e eles fizeram. Verso 5: fazei tudo o que ele vos disser. Maria não discutiu mais com seu filho, ela obedeceu. Ela sai dali agora para dar uma direção na cozinha. E ela diz assim para o pessoal que serve: serventes aqui são diáconos. A palavra é diáconos ali. Gente que serve às mesas. Então, os garçons do dia. Chamou a turma e falou assim: olha, o que ele mandar fazer, pode fazer. Não dá para entender, mas tem que obedecer. Sabe que a gente quer entender tudo? Igual o filho quando é pequeno. Tudo que você dá uma ordem, ele quer saber por quê. Chega aquela idade. Nós temos que aprender o caminho da obediência sem questionar as ordens do nosso Senhor. Moisés, durante 40 anos, teve que aprender isso no deserto. Estende a vara, Moisés. O mar vai abrir. Como é que ele vai abrir? É só para você obedecer. Pisa no Jordão. Aquela foi tremenda, né? Está lá Josué com a turma. Não tocar na água. O que for pisar, o Jordão abriu. Não era para entender, era para obedecer. Obedecer. Então Maria não discutiu. Diz que ela deu a ordem, que ela demonstrou sua confiança em Jesus. E o interessante é que o retardo da misericórdia não é uma resposta negativa às nossas orações. Sabe quando Deus parece que silencia, parece que não responde naquele momento, não quer dizer que Ele não nos ama, que Ele não respondeu às nossas orações, é porque Deus sabe o tempo dEle. Ele sabe o tempo. Aqueles que esperam os favores do Cristo devem obedecer às suas ordens com prontidão. E de pregar o Evangelho. Por quê? Não quero saber, mandou pregar. A gente quer questionar com Deus, ser mais sábio do que Deus, sabe? Ser mais entendido do que Deus. Por que eu entrego o dízimo? Porque está na Bíblia, meu irmão. Pronto. Eu não concordo, mesmo concordando ou não, filhos. Você vai mudar o coração de Deus? Você não vai mudar, não. O coração de Deus não se muda. Quando a Bíblia fala que Deus mudou alguma coisa, quem mudou foi quem orava, não o Senhor que recebia a oração. Ele continua sendo Deus. E até hoje ele não foi descansar, ele continua sentado no trono. Nunca ficou vazio 1 minuto, 1 segundo. Ninguém nunca teve o controle que ele tem. O sábio obedece e é feliz. Obedece e é feliz. O caminho do dever é o caminho da misericórdia, e não se deve fazer objeções aos métodos de Cristo. Quando ele determina, cumpra-se.
Por quê? Porque sempre foi assim. Lemos no capítulo 1 sobre o verbo que estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo que disse, haja! A luz obedeceu e houve luz. E assim todas as coisas vieram a existir pela palavra do seu poder. Nunca ninguém discutiu as suas ordens. Quando ele disse, haja, houve. Separem-se águas e terra. Não houve questionamento. Por que separar? Não deu para entender. Nós nos preocupamos muito com a lógica humana, mas a Bíblia diz que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Versículo 6, diz que estavam ali 6 talhas de pedras, cada um levava 2 ou 3 metretas, medidas, para atender à emergência da situação ali. Os judeus tinham o costume de deixar para o lado de fora da casa vasilhas com água, que eles tinham que buscar longe, porque não tinha postos, ali é uma região que até hoje não tem água, e aquela água servia para o povo lavar as mãos, antes, durante e depois das refeições. Quando o judeu comia salada, ele ia lá fora, lavava a mão, voltava, lavava a mão para comer outra, era assim, várias vezes, eram rituais. Se você lê os rituais de Levítico, eles cumpriam literalmente, como fazem até hoje. Então, era lugar para lavar a mão, para lavar os pés das ruas empoeiradas. Eles andavam com as sandálias que só tinha uma sola e algumas correias amarradas. Então, para entrar na casa, eram essas vasilhas de água que estavam ali. E diz que tinham 6 dessas, grandes. Cada um recebia 3 metretas. Metretas é medida de 35 a 40 litros. Então, aproximadamente 100 litros cada barril daquele, cada talha daquela, 6 talhas, então você imagina quanto? 600 litros, então entre 300 e 700, por aí que os estudiosos dizem que havia. Então, havia água naqueles reservatórios. Jesus deu a ordem, enchei de água as talhas. Diz que eles fizeram o quê? Encheram totalmente. Com Jesus não serve metade de obediência, ou obediência postergada, sabe o menino fala assim, vai, leva isso lá, ele fala assim, faço depois, isso é desobediência, e tem pais que aceitam isso, pega seu chinelo, depois eu levo, isso é desobediência. A obediência atrasada é desobediência, é prontidão no reino de Deus. É prontidão, as coisas no reino de Deus é assim. Ele dá ordem, as coisas precisam acontecer. Diz que eles fizeram totalmente, significa plenitude, as coisas para Deus precisam ser de maneira completa, obediência total e restrita. E ele então determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Não houve murmuração, não houve questionamento, não havia dúvidas de que havia uma ordem clara, não era tempo de perguntar, era tempo de obedecer. Obedecer. E eles obedeceram, e foram tirando águas desses recipientes maiores, colocando em recipientes menores para levar. E enquanto eles iam, saía com água, com o que eles chegavam lá? Para servir as mesas? Com vinho. Se a água ficasse nas talhas, não havia milagre. O milagre é a coragem de sair para servir água e chegar lá vinho. A atitude ali. Atitude. As coisas iam se transformando no decorrer do caminhar, até chegar na mão de quem era responsável para provar a comida e a bebida. Era chamado de mestre-sala, era o garçom-chefe. É o sujeito que quer saber se a mesa está arrumada, sabe? Que nos restaurantes ficam assim conferindo. Então tinha, judeu era organizado. Alguém que era responsável pela festa. Olha, não, o salgado está na temperatura boa para servir. E tem sempre alguém aqui, tem sempre uma irmã querendo saber, quando tem as coisas aqui na igreja, é que ela quer ver todos os detalhes, ou seja, preparou o prato, tem que chegar na temperatura. Era o Jacan, sabe? Lá da...
preocupado com que as coisas chegassem de maneira perfeita. Sexto lugar, aprendemos que com Jesus só podemos esperar o melhor. Com Jesus só podemos esperar o melhor. O melhor. Olha o que diz verso 9 e 10. Vamos ler juntos? Dá para pôr aí? Verso 9 e 10. Vamos lá? Tendo... E quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho. Quando ele foi provar, a metamorfose tinha acontecido. Era vinho. E era o melhor. Houve uma surpresa geral. Ninguém estava preparado para isso. Talvez ele estivesse esperando que agora é o seguinte: agora é a hora de desovar aquele restante de produto que fica, sabe? Como o povo já serviu o bom refrigerante, o bom suco, agora é a hora de mandar os piculinos, aqueles, o que tinha de resto ali, a coxinha fria. Mas de repente, o mestre Sala ficou espantado. Mas peraí, inverteu a ordem? Não é bem assim. Ficou espantado, disse que ele chamou o noivo. Mas peraí, cara, você fez diferente? Todo mundo faz nas festas, serve o resto. Depois que o pessoal, já tomou, está alegrinho, qualquer coisa, não é isso? Já está entorpecido. E o vinho naquela época, ele não é como esse vinho de hoje. Ele era feito de 3 medidas, 2 de água e 1 de vinho. O pessoal bebia muito vinho, mas era nessa proporção. Porque não se deve tomar vinho sem água. Eu não sabia disso. Você vai nos países da Europa, tomam muito vinho, sempre com a garrafa d'água do lado. Para diluir, porque senão o sujeito sobe, né? Bom, era o que se fazia. Verso 10, serve o inferior, e tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Costumamos dar no final da festa o resto, a sobra. Com Jesus a coisa é diferente. Amados, muitas vezes queremos curtir a vida e dar o resto da vida para Jesus. Sabe o sujeito quando está aposentando, que não tem mais condições físicas, motoras, e ele quer oferecer o resto da vida dele para ser um evangelista. Olha, não, no final da vida eu quero fazer missões. Esse é o seu culto que você vai oferecer para Deus? Jesus quer a sua virtude, sua saúde, o seu melhor tempo. Sabe o tempo que você está conquistando o mundo, que você é um leão? É esse o tempo que você tem que dar para Deus. Esse é o tempo. Eu ia bem na minha profissão quando Jesus me chamou para o ministério. Eu estava indo bem, estava começando a progredir. Eu podia pensar, eu vou ganhar dinheiro, construir minha vida, e no finalzinho dela, vou cuidar, vou ajudar uma igreja que não tem condição nenhuma, lá com a minha aposentadoria, eu vou estar mais tranquilo. Isso seria virtuoso? Oferecer o resto da minha vida para o Senhor? O resto. Olha a lição que Deus nos dá. Muitas vezes nós oferecemos no final da festa o resto. A festa que é a vida. É a vida bagunçada, a vida que não está organizada, a vida que não foi preparada. E de repente as coisas aconteceram, não aconteceram como você esperava, a sua vida está desorganizada. E se Jesus não intervir na sua vida, ela será um desastre, uma vergonha, uma derrota. É a vida bagunçada. Da festa para a vida. Jesus nos ensina que o melhor vinho sempre será dele. Sempre será dele.
O melhor é no final. Não deixe o seu pior para Jesus, reserve para Jesus o melhor de sua vida, porque é assim que Ele faz por nós. O melhor da sua vida é hoje, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, o melhor do seu talento. Às vezes nós encontramos um sujeito que é publicitário lá fora, que faz tudo, que faz umas artes maravilhosas para vender o produto no mundo. Quando você pede para fazer alguma coisa na igreja, ele faz um remendo. Misericórdia. No reino de Deus você deve dar o seu melhor. Amado, nós damos tanto tempo para tantas coisas e perdemos de dar o melhor tempo a quem de fato merece. Jesus sempre merecerá o melhor vinho. O melhor vinho. O melhor vinho. No final da história, só podemos esperar o melhor. Quando as pessoas me perguntam, não importa como é que está o meu dia, porque tem dias que são difíceis. Tem dias que emocionalmente nós estamos desgastados, cansados. Dias que fisicamente não estamos bem, emocionalmente não estamos bem. Mas se perguntar como você está, eu sempre estou bem. Por quê? Porque meu Senhor vai bem. No final do dia, eu sei que Ele continua sentado no trono vitorioso, majestoso. E se o meu Senhor está bem, tudo está bem. Por quê? Porque Ele está no meu barco. Ele está na vida, Ele está na minha história, Ele vai intervir no tempo dEle. Na história Ele vai entrar. Por fim, 7º lugar, aprendemos que os milagres precisam glorificar Jesus e levarem as pessoas a crerem nele. É para isso que os milagres servem. Glorificar a Deus e levar as pessoas a crerem em Jesus. Versículo 11, vamos ler juntos? Vamos lá? Com este sinal, deu Jesus princípio. Agora vamos ler como quem jantou, almoçou, tomou café, está satisfeito com Jesus. Vamos lá? Com este, deu Jesus. Aleluia, os milagres precisam glorificar a Jesus e levar as pessoas a crerem nele. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. O primeiro milagre de Jesus foi numa cidade humilde, numa vilazinha chamada Caná, numa festa de casamento, que tinha tudo para dar errado, numa cidade pobre, num lar humilde, um lar que poderia ser envergonhado. Jesus salvou a festa. A festa é a vida aqui, é a sua vida. Você está vivendo, a vida é ao vivo, as coisas estão acontecendo, tudo pode dar errado, mas se Jesus estiver presente na sua vida, tudo dará certo, tudo dará certo. No sábado, pastor Nélio, ontem ele contou um testemunho de um missionário, que trabalhou 41 anos, num país distante, e aí ele tomou um voo para a Inglaterra, e lá estava um presidente americano, e na hora de embarcar, fizeram uma cerimônia, ele embarcou também no mesmo, e ele falou assim, poxa vida, estou indo embora para casa, e pensando, será que alguém vai me receber? 41 anos fora, voltando para a América, e quando ele foi desembarcar, novamente, faixas, bem-vindo presidente, seja bem-vindo, a alegria do povo. E ele foi pensando, 41 anos, ninguém veio para me receber. Eu chegando em casa, ninguém para me receber. Diz que ele vai embora, chega na casa dele, entra no quarto dele. Ele fala, Senhor, 41 anos te servindo. E eu chegando em casa, ninguém para me receber. A resposta de Deus para ele foi muito clara.
Deus falou no coração dele: você não chegou em casa ainda. A festa ainda não acabou. A festa ainda não acabou. Ainda há tempo do bom vinho ainda. Talvez você se ache velho, cansado, final de carreira. Você talvez não experimentou do bom vinho de Jesus ainda. Ainda não experimentou do melhor. Interessante esse texto, que o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. O primeiro milagre de Moisés é transformar água em sangue. Um relembrando a lei, outro relembrando a graça do Evangelho que transforma. Um falando de um livramento de Deus do Antigo Testamento, outro falando da graça do Novo Testamento. O Deus que entra num casamento transforma um casamento destruído num casamento restaurado, que entra numa família destroçada e transforma uma família, que entra numa vida bagunçada e ajusta a vida. E diz o texto que com esse sinal Jesus manifestou a sua glória. Manifestar não é perder. Na verdade, a glória de Jesus não pode ser perdida, mas Ele pode ocultá-la. Tem tempo para manifestar, para revelar, para mostrar uma graça que ninguém conhecia. E assim aconteceu. A Bíblia diz que a glória de Moisés desvaneceu, a glória de Jesus é permanente. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Sempre será. A glória que não acaba. Então manifestar é tornar visível, identificado, conhecido. Não pode ser produzido, fabricado. É algo que Jesus tem. E Ele manifestou sua glória. E diz que os seus discípulos creram nele. Servimos ao Jesus glorioso, aleluia. A qualquer momento Ele pode manifestar a sua glória. Pode ser no seu quarto secreto de oração, pode ser lá no leito de enfermidade, pode ser enquanto você está fazendo algo prodigioso no seu reino, Ele resolve fazer algo diferente naquele dia, para confirmar a glória dele ali. A Bíblia diz que os sinais acompanhariam os que crescem. Quando a igreja de Atos ora no capítulo 4, ela pede para Deus que dê a ela intrepidez, que dê a ela coragem, e diz que eles terminaram de orar, tremeu o lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez começaram a pregar a palavra de Deus. E uma das orações ali estava assim: Senhor, enquanto nós formos para obedecer, o Senhor vai nos dar intrepidez. Quando nós formos para pregar o Evangelho, estende as tuas mãos e vai dando sinais. Sinais. Os sinais acompanham os que creem. Diz que os seus discípulos, o que? Creram nele. Jesus confirmou sua autoridade através desse sinal. As pessoas mais encantadas ali foram o mestre de sala, os garçons. Jesus manifestou a sua glória aos garçons. Os caras sabiam que eles estavam levando nas talhas. Sai com água e chega com vinho. Que é o outro milagre? As duas multiplicações de pães e peixes. Eles não saíram ali com 10 mil pães e 10 mil peixes, não. Tem que partir e entregar. Ato de fé. Dava, tirava outro, não parava. Fonte. Jesus nos faz fonte, meus irmãos. Não podemos estocar a glória de Deus, as bênçãos de Deus. Deus nos usa como canal para distribuir. Quanto mais nós damos, mais Ele nos dá para dar. Mais Ele canaliza em nossas vidas para sermos instrumentos nele. Quero concluir dizendo que eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite.
como anda a sua vida, como anda seu casamento, como anda a sua família. Não sei como você tem tocado a sua vida, se a alegria acabou. Naquele contexto, o vinho simbolizava a alegria da festa, acabou o vinho, a festa acabou. Perdeu-se o sentido. Não sei se você tem vivido desertos, tragédias. A palavra de Deus nos apresenta o Jesus capaz de transformar água em vinho, desertos áridos em mananciais, famílias destruídas em famílias restauradas, abençoadas, vitoriosas, casamento onde tudo acabou, acabou a alegria, acabou o vinho. Jesus pode transformar água em vinho, pode transformar. Ele quer dar para você um casamento de melhor qualidade, uma família de melhor qualidade, relacionamentos de melhor qualidade, saúde de melhor qualidade, vitalidade na sua vida. Vitalidade. Ele quer dar o melhor. Jesus não vai te dar o resto do vinho, Ele vai te dar o melhor vinho. Mas Ele também requer o melhor vinho. Ele requer as primícias da sua vida, do seu tempo. Não existe situação mais complicada que Jesus não possa descomplicar. Não existe situação tão boa que Jesus não possa fazer melhorar, prosperar. Se está produzindo a 30 por 1, Ele pode produzir a 60 e a 100 por 1. Se está indo muito bem, pode ir muito melhor. É só continuar podando, está lá no capítulo 15, diz que produz fruto, muito fruto, mais fruto ainda. Ele pode fazer isso na sua vida, pode fazer. Quero convidar você a vir à frente nessa noite. Na festa da sua vida, Ele quer estar presente. Ele quer tocar na sua vida, na sua família, no seu lar. Ele quer te dar o melhor vinho. Ele quer trazer alegria no seu lar. Lance-se diante dele nesta noite. Ó Deus que tudo pode, ó Deus que tudo vê. Em nome de Jesus. Convide Jesus para entrar na sua festa. Na festa da sua vida. Para alegrar seu coração, para te dar sentido. Para transformar a sua história. No nome de Jesus. Convide a igreja a se colocar de pé. Se você quer receber uma oração, se o Espírito Santo produziu fé nesta noite para você crer no Senhor Jesus, confiar nele, e você quer um conserto no seu lar, na sua família, no seu casamento, com seus filhos, Ele pode operar. Vem à frente que nós vamos orar. Eu vou convidar o pastor Geraldo a vir orar. Aproveitar que esse irmão veio de longe, está aqui, para Ele te abençoar com essa oração, no nome de Jesus. O Jesus que pode restaurar, que pode transformar. Ele sabe o que se passa. Talvez na bagunça da cozinha da sua vida, tem gente dizendo, não tem mais vinho. Jesus está dizendo, não chegou a minha hora ainda. Não desespera. Vai encher de água as talhas. Vai ter o momento do vinho ainda. Ah, tem gente que vai provar dessa água transformada em vinho, vai chamar o noivo e dizer, mas eu ofereci o melhor vinho agora. Aleluia, é o que Ele pode prover. Deixa a bagunça da sua cozinha ser resolvida hoje, em nome de Jesus. Sua festa ser restaurada, para a glória do Senhor. Lance diante dEle. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus não desistiu de você. Ele vai mudar a sua história nessa noite. Ainda dá tempo de você vir. Pai, nós queremos apresentar cada irmão que veio ao teu altar nesta noite. E clamamos que o Senhor toque com um toque transformador nesta noite, para a glória do nome do Senhor, passando do teu bálsamo, aliviando, tirando esse peso, esse fardo,
esse descontentamento em nome de Jesus, esse desejo de tirar a própria vida em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor inunda o seu coração, que a alegria do Senhor inunde a sua casa, o seu trabalho, onde você estiver nesta noite, em nome de Jesus. Que a cura venha sobre você, que o melhor de Deus venha sobre a sua vida, que a alegria do Espírito venha sobre o seu casamento, que a alegria do Espírito venha sobre o seu ministério, que a alegria do Espírito venha sobre o seu trabalho, que a alegria do Senhor venha sobre esta igreja nesta noite, em nome de Jesus. Transforma a água em vinho na nossa vida. Transforma, Senhor, situações de dívidas, de lamentos, de derrotas, em uma nova história de vitória, em nome de Jesus. Dá sabor à nossa vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos deixe passar vergonha na nossa festa, Senhor. Convidamos tantas pessoas a participarem da nossa festa, e algumas vezes o Senhor fica de fora. Nós pedimos ao Senhor que não venha como convidado, mas como Senhor da nossa festa, Senhor desta igreja, Senhor da nossa casa, Senhor destes irmãos que estão aqui à frente, porque o melhor já está acontecendo em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por esta igreja. Continue com o ministério do pastor amado, dando a tua graça sobre eles e sobre o conselho e sobre os teus servos, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Dê as mãos para o seu irmão que está perto e vamos adorar o Senhor com essa canção. E depois nós vamos dar a bênção sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sensíveis para ouvir.
paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, a consolação, a doce presença do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, povo santo, amado, separado do Senhor Jesus, até a sua volta. Amém e amém. Boa noite, meu amado irmão. Dê pelo menos uns 20 abraços aí. Boa semana. Deus te abençoe em nome de Jesus.